Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. A solidão tem cheiro. Aprendi isso nos últimos 2 anos, desde que Maria se foi. Cheiro de café requentado 3 vezes, de roupa que secou sozinha no varal e ficou com aquele ar de abandono. De cabine de caminhão onde ninguém mais pergunta se parei para comer direito ou se estou dirigindo cansado demais. O sol de meio-dia ardia na BR-153, altura de Gurupi, quando avistei o que pensei ser mais um monte de lixo jogado no acostamento. Gente sem educação joga de tudo: sofá velho, geladeira quebrada, sacos de construção. Mas algo naquele monte me incomodou. Talvez o formato. Talvez a cor, um tecido claro demais para ser apenas um pano sujo. Reduzi a marcha sem pensar muito. O Scania gemeu, os 18 pneus chiaram no asfalto quente e parei uns 50 metros à frente. Desliguei o motor. O silêncio da estrada invadiu a cabine. Aquele silêncio pesado do meio do Brasil, onde até as cigarras parecem cansar do próprio canto. Desci devagar. Meu joelho esquerdo reclamou como sempre. 52 anos, 27 deles grudados no volante, deixam marcas que nenhum médico consegue apagar completamente. Caminhei de volta, suando debaixo da camisa xadrez que Maria tinha comprado 3 natais atrás. Ainda uso. Não consigo me desfazer. Foi quando cheguei perto que meu coração saltou. Entre sacos rasgados de cimento, tábuas apodrecidas e garrafas plásticas esmagadas pelo sol, havia uma pessoa, uma mulher jovem, ou menina ainda, difícil dizer. Estava deitada de lado, encolhida como quem tenta se proteger de algo invisível. A pele exposta nos braços e no rosto estava vermelha demais, queimada de febre ou de sol, os lábios rachados. A roupa, uma blusa branca que já foi branca e uma calça jeans rasgada na altura do joelho, colada ao corpo magro demais, franzino demais. Poeira grudada no rosto, cabelo castanho embaraçado e quieta demais. Moça! Chamei ainda a 3 passos de distância. Nada. Moça, você tá bem? Ajoelhei ali mesmo, no meio do cascalho sujo e das formigas que subiam e desciam como se aquilo fosse território delas. Estendi a mão, trêmula, e percebi que estava tremendo. Toquei o ombro dela com cuidado, como quem toca um bicho machucado que pode morder ou fugir. A pele ardia. Meu Deus do céu, murmurei. Voltei correndo até o caminhão, ou o mais perto de uma corrida que meu joelho permite, e peguei a garrafa térmica de água que estava no porta-objetos. Voltei e me ajoelhei de novo, mais perto dessa vez. Molhei os dedos e passei nos lábios rachados dela. Esperei. Nada. Molhei de novo. Insisti. E então, num suspiro quase inaudível, ela se mexeu. As pálpebras tremeram. Abriram devagar. 2 olhos castanhos, fundos demais, assustados demais, me encararam sem entender direito onde estavam.
Ela tentou falar, mas a voz saiu apenas como um sopro rouco. Eles vão voltar. Senti um arrepio descer pela espinha, apesar do calor. Quem vai voltar? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Ela não respondeu. Os olhos reviraram e a consciência escorregou de novo. Fiquei ali, de joelhos no lixo, olhando para aquela moça que a vida tinha jogado fora como se fosse nada. E pensei em Maria. Pensei na última vez que ela me olhou, já tão fraca, e disse: "Você sempre foi bom demais, João Carlos. Não muda isso, não." Eu tinha mudado. Depois que ela se foi, fechei o coração como quem tranca um baú velho. Parei de conversar nos postos. Parei de ajudar caminhoneiro quebrado na estrada. Virei uma sombra que só dirigia, comia, dormia e repetia. A dor tinha me transformado num homem que eu mesmo não reconhecia. Mas ali, naquele acostamento maldito, olhando para aquele rosto sujo e sofrido, entendi uma coisa. Se eu subisse de volta para a boleia, ligasse o motor e seguisse viagem como se nada tivesse acontecido, nunca mais conseguiria olhar para o retrovisor sem ver o rosto dela. E nunca mais conseguiria olhar para o retrato de Maria sem sentir vergonha. Respirei fundo. O cheiro de poeira, diesel e algo podre invadia minhas narinas. Engoli seco e tomei a decisão. Passei os braços por baixo daquele corpo frágil demais e a levantei com cuidado, como quem carrega um passarinho ferido. Ela não devia pesar mais que 40 quilos. Os ossos pareciam se destacar embaixo da pele. Um nó apertou minha garganta. Caminhei até o caminhão, subi os degraus com dificuldade, ela nos braços, o joelho protestando, e a coloquei no banco do passageiro com toda a delicadeza que consegui reunir. Prendi o cinto de segurança, ajeitei a cabeça dela contra o encosto, peguei uma camisa limpa que estava atrás do banco e cobri o corpo trêmulo. Sentei no meu lugar. Liguei o motor. O Scania roncou, fiel como sempre. Baixei o volume do rádio, que tocava uma moda sertaneja triste, porque eu só escutava música triste desde que Maria partiu. E toquei rumo a Palmas. Não sabia o nome dela. Não sabia de onde vinha. Não sabia quem eram eles. Mas sabia que naquela tarde quente de agosto, minha vida tinha acabado de mudar de novo. E dessa vez, eu escolhi. A cada solavanco da estrada, eu olhava de canto de olho para ela. A respiração vinha curta, irregular. O peito subia e descia num ritmo que me deixava nervoso. Vez ou outra, ela gemia baixinho, um som de dor que parecia vir de muito fundo, de um lugar que palavras não alcançam. Pisei mais fundo no acelerador. O Scania respondeu com aquele ronco grave que eu conhecia de cor. 70, 80, 90 na reta. Eu nunca fui de correr assim, não com carga, mas ali não tinha carga. Só tinha aquela moça que a vida tinha jogado fora e que agora dependia de mim. O celular tocou. Era o Toninho, meu contato em Palmas, perguntando sobre o prazo de entrega da carga de móveis que eu tinha deixado em Goiânia 2 dias antes. Desliguei sem atender.
Não tinha cabeça para falar de negócio. Não agora. A BR-153 cortava o cerrado como uma cicatriz cinza. De cada lado, pasto seco, cerca velha, algum gado magro buscando sombra embaixo de pés de pequi. O calor entrava pelas janelas mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. Calor de agosto no Tocantins, aquele calor que gruda na pele e não sai nem com reza. Água. A voz dela me assustou. Quase freei no susto. Olhei para a direita. Os olhos castanhos estavam entreabertos, vidrados, mas conscientes. Ela tentava erguer a mão, mas o braço tremia demais. Calma, moça, calma. Estendi o braço. Peguei a garrafa térmica que estava no porta-objetos e destampei com uma mão só, a outra firme no volante. Vou te dar água, mas devagar, tá? Devagar. Encostei o caminhão no acostamento, não dava para fazer aquilo dirigindo. Tranquei o freio de mão, desliguei o motor e me virei para ela. Segurei a garrafa perto dos lábios rachados. Devagarinho, só um golinho. Ela bebeu como quem não via água há dias, e provavelmente não via mesmo. Tentou beber mais rápido, mas eu afastei a garrafa. Calma, você vai passar mal se beber demais de uma vez. Ela me olhou. Um olhar que carregava medo, desconfiança e algo que me apertou o peito. Gratidão misturada com desespero, como se ela não conseguisse acreditar que alguém estava sendo gentil. Quem é você? A voz saiu fraca, arranhada. Meu nome é João Carlos, mas na estrada me chamam de Mineiro. Fiz uma pausa. E você? Como é seu nome? Ela hesitou. Os olhos correram pela cabine como se procurasse uma saída, um perigo escondido. Depois voltaram para mim. Ana, disse quase num sussurro. Meu nome é Ana. Ana, repeti, e o nome soou estranho na minha boca, como se fosse sagrado demais para ser pronunciado num lugar daqueles. Prazer, Ana. Você tá a salvo agora. Ela balançou a cabeça fraca. Não tô. Eles vão me achar. Sempre acham. Quem, Ana? Quem vai te achar? As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, abrindo caminhos limpos na poeira grudada no rosto. Ela apertou os lábios, como se lutasse contra as palavras que queriam sair. Meu marido... Disse por fim, a voz quebrando, e os homens dele. Senti o sangue gelar, apesar do calor. Teu marido fez isso contigo? Ela não respondeu com palavras, só abaixou o olhar e puxou a manga da blusa rasgada, revelando marcas arroxeadas no braço. Marcas velhas e novas, marcas de dedos, marcas de violência repetida, sistemática. A raiva subiu pela minha garganta como bile. Cerrei os punhos no volante. Respirei fundo, tentando controlar. Ele não vai encostar mais a mão em você, falei, e a firmeza na minha voz me surpreendeu. Enquanto eu estiver respirando, Ana, ninguém encosta mais um dedo em você. Isso eu te prometo. Ela me olhou de novo, e dessa vez havia algo diferente no olhar. Espanto, como se promessas fossem coisas de outro mundo, de uma vida que ela não conhecia. O senhor não me conhece. Por que está fazendo isso? A pergunta me pegou de surpresa.
Fiquei calado por alguns segundos, olhando para a estrada vazia à frente, para as nuvens brancas que começavam a se formar no horizonte, para o céu azul demais. Por quê? Comecei, mas a voz falhou. Limpei a garganta. Porque tem coisas que a gente faz não porque conhece a pessoa, mas porque é o certo. Porque se a gente não faz, perde um pedaço de si mesmo que nunca mais volta. Ela continuou me olhando. Uma lágrima escorreu mais devagar, mas dessa vez não era só de medo. Obrigada, sussurrou. Liguei o motor de novo. O Scania voltou à vida, fiel e ruidoso. Vou te levar num posto que conheço. Tem uma enfermeira lá, gente boa. Ela vai te examinar, ver se você precisa de médico. Depois a gente decide o que fazer. Tudo bem? Ana assentiu, fraca, e fechou os olhos. Mas a respiração já estava um pouco melhor. Um pouco mais calma. Voltei para a estrada. O sol começava a pender para o lado oeste, tingindo o cerrado de dourado. Liguei o rádio de novo, mas dessa vez procurei uma estação que tocasse algo menos triste. Encontrei uma música gospel, baixinha, e deixei. 20 minutos depois, passamos pela placa. Palmas, 65 liletros. Aguenta firme, Ana, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. A gente vai sair dessa. Ela não respondeu. Tinha desmaiado de novo, mas o peito subia e descia num ritmo mais firme agora. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia, limpa. Mas algo no meu peito me dizia que aquilo não ia durar, que eles, quem quer que fossem, estavam lá fora. E que a história que tinha começado naquele acostamento maldito estava longe de terminar. Apertei o volante com mais força e segui em frente. Porque era o que eu sabia fazer. Seguir em frente mesmo quando a estrada ficava escura. O posto do seu Antônio ficava no quilômetro 512. Uns 15 minutos antes de entrar em Palmas. Não era desses postos modernos, cheio de loja de conveniência e fast food. Era do tipo antigo, 2 bombas de diesel, uma de gasolina, banheiro que cheirava a creolina e uma lanchonete onde a dona Célia fritava o melhor pastel da região. Mas o que tornava aquele lugar especial era a Cleusa. Cleusa tinha uns 60 anos, enfermeira aposentada que tinha trabalhado 30 anos no Hospital de Palmas. Depois que o marido morreu, ela não aguentou ficar parada em casa e pediu para o irmão, o seu Antônio, se podia ficar ali no posto só para ajudar com os primeiros socorros quando precisasse. E precisava. Caminhoneiro corta a mão trocando pneu, motoqueiro cai na curva, criança se queima com água quente na lanchonete. Cleusa atendia todo mundo, cobrava nada e mantinha um pequeno estoque de remédios numa salinha nos fundos. Estacionei o Scania na lateral do posto, longe das bombas. O sol já estava mais baixo, mas o calor continuava pesado. Desliguei o motor e olhei para Ana. Ela dormia, ou tinha desmaiado de novo, não sabia ao certo. O rosto ainda estava pálido demais, os lábios rachados mesmo depois da água. Desci e fui direto para a lanchonete. Dona Célia estava no balcão enxugando xícaras. Ô mineiro, quanto tempo, menino? Ela sorriu,
mas o sorriso morreu quando viu minha cara. O que foi? Aconteceu alguma coisa? A Cleusa tá nos fundos, organizando os remédios. Por quê? Você tá bem? Eu tô, mas preciso dela. Urgente. Dona Célia não fez mais perguntas. Gritou pro fundo: Cleusa, vem aqui, é urgente! Segundos depois, Cleusa apareceu pela porta lateral limpando as mãos num pano. Era uma mulher baixa, rechonchuda, de óculos grossos e cabelo grisalho preso num coque. Mas os olhos eram afiados, atentos. Olhos de quem tinha visto muita coisa na vida. João Carlos, ela franziu a testa. O que houve? Preciso que você suba no meu caminhão. Tem uma moça lá. Achei ela desmaiada no acostamento em meio ao lixo. Tá muito mal. Cleusa não perdeu tempo com perguntas. Pegou uma bolsa pequena que estava sempre perto dela, o kit de emergência, como chamava, e me seguiu. Subimos na cabine, eu pela porta do motorista, ela pela do passageiro. Ana continuava imóvel. Cleusa colocou a bolsa no colo e começou o exame em silêncio. Tocou a testa, o pescoço, o pulso, abriu a pálpebra de Ana com delicadeza, olhou as pupilas, pegou um termômetro digital da bolsa e colocou na orelha dela. O aparelho apitou. 39,5, murmurou Cleusa. Febre alta. Ela continuou. Examinou os braços, as mãos, viu as marcas e não disse nada, mas a mandíbula dela se contraiu. Abriu a blusa de Ana com cuidado, apenas o suficiente para ouvir o coração e os pulmões com o estetoscópio. O silêncio na cabine era sufocante. Eu mal respirava. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Cleusa guardou o estetoscópio, fechou a bolsa e me olhou. O rosto estava sério, grave. Ela está em estado grave de desidratação, João Carlos. Desnutrição severa também. Eu diria que ela não come direito faz semanas, talvez meses. Sentiu o estômago revirar. E essas marcas? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Violência. Antigas e recentes. Alguém bateu nessa menina mais de uma vez. Cleusa fez uma pausa, pesou as palavras. E tem mais uma coisa. O coração acelerou. O quê? Ela está grávida, João Carlos. Não muito tempo ainda. Eu diria uns 2, 3 meses. Mas com o estado que ela se encontra... Cleusa balançou a cabeça. Ela e o bebê correm risco. O mundo pareceu parar. Grávida. Uma menina espancada, jogada no lixo, desidratada, desnutrida e grávida. Meu Deus do céu! Foi tudo que consegui dizer. Ela precisa de hospital, João Carlos. Soro, exames, acompanhamento. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Cleusa me olhou confusa. Como assim, não? Ela disse que o marido vai atrás dela, que tem homens procurando. Se eu levar ela para o hospital, vão achar, vão saber. Mas, João Carlos, ela pode morrer se não for tratada direito. E pode morrer se eu entregar ela nas mãos de quem fez isso. A voz saiu mais alta do que eu queria. Respirei fundo. Desculpa, Cleusa. Eu só não posso deixar que machuquem ela de novo. Cleusa ficou calada por um tempo, olhando para Ana. Depois para mim, suspirou. Você tem ideia do tamanho da encrenca que está se metendo? Tenho, mas não importa.
Por quê? Você nem conhece essa menina. A mesma pergunta que Ana tinha feito. E eu ainda não tinha uma resposta boa. Só tinha um aperto no peito e a lembrança de Maria dizendo: não muda isso não. Porque se eu não fizer nada, Cleusa, vou passar o resto da vida me arrependendo. E eu já tenho arrependimento demais para carregar. Ela me encarou por um longo momento. Depois assentiu, devagar. Tá bom, eu vou ajudar, mas com condições. Quais? Primeira, ela fica aqui no posto por hoje. Nos fundos tem um quartinho que era do meu irmão. Ela precisa de soro e eu não posso aplicar no caminhão andando. Segunda, você me conta tudo o que souber sobre essa história. E terceira, se ela piorar, hospital. Não discute. Combinado. Cleusa desceu da cabine e voltou minutos depois com uma cadeira de rodas velha que tinha nos fundos do posto. Juntos, com cuidado, descemos Ana e a colocamos na cadeira. Ela gemeu, mas não acordou. Levamos ela para o quartinho. Era pequeno, simples, uma cama de solteiro, um ventilador de teto, uma janela com cortina desbotada. Mas estava limpo. Cheirava a sabão e sol. Colocamos Ana na cama. Cleusa foi buscar o soro e os equipamentos. Eu fiquei ali, de pé, olhando aquela moça franzina demais, machucada demais, grávida demais. E pensei em quantas histórias como essa existiam nas estradas do Brasil. Quantas Anas jogadas fora como lixo, sem ninguém para parar e recolher. João Carlos. Cleusa voltou com uma bolsa de soro e o suporte. Vai lá na lanchonete, pede um caldo de galinha bem quente para Dona Célia. E um suco de laranja, se tiver. Sim, senhora. Quando voltei com o caldo e o suco, Ana estava acordada. Cleusa tinha colocado o soro no braço dela e estava sentada ao lado da cama, conversando baixo. Ana chorava em silêncio. Lágrimas que escorriam devagar, molhando o travesseiro. Ela me contou, disse Cleusa, sem tirar os olhos de Ana. Sobre o marido, sobre como ele aprendia, sobre como os homens dele a pegaram e jogaram na estrada, como lixo. A raiva voltou, ardendo na garganta. Cerrei os punhos. Ana me olhou, os olhos vermelhos, inchados. Ele vai me achar, disse, a voz tremendo. Rodrigo sempre acha, ele é rico, tem gente em todo lugar. Tem polícia no bolso, eu não tenho para onde ir. Tem sim, respondi, antes mesmo de pensar. Comigo, você fica comigo. Ela piscou, surpresa. Cleusa também me olhou. João Carlos, Cleusa começou. Eu sei o que você vai dizer, Cleusa, que é loucura, que é perigoso. E é. Mas eu não vou deixar essa menina sozinha, não depois de tudo que ela passou. Ana continuava me olhando como se tentasse entender por que um estranho estava fazendo aquilo. Por que o senhor se importa? Perguntou, a voz quase inaudível. Me aproximei da cama, sentei na cadeira velha que tinha ao lado. Porque... Respirei fundo. Porque 2 anos atrás eu perdi minha esposa, Maria. Câncer. Foi rápido demais. Eu não tive tempo de me despedir direito, de dizer tudo o que precisava dizer. E desde então eu venho pela estrada só, existindo, não vivendo.
Só passando os dias. Fiz uma pausa. O nó na garganta apertava. Mas hoje, quando eu vi você ali no acostamento, foi como se a Maria tivesse me dado uma nova chance. Uma chance de fazer o que é certo, de não virar as costas, de não deixar alguém para trás. Olhei nos olhos dela. Então eu não estou fazendo isso só por você, Ana. Estou fazendo por mim também. O silêncio preencheu o quartinho. Só o barulho do ventilador girando devagar. As pás cortando o ar quente. Ana estendeu a mão, fraca, trêmula. Peguei. Estava gelada, apesar da febre. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me dar uma chance de viver. E naquele momento, naquele quartinho simples nos fundos de um posto de gasolina, perdido na BR-153, eu entendi que a estrada não era só sobre distâncias, era sobre encontros. Ana passou a noite no quartinho do posto. Cleusa ficou com ela, monitorando a febre, trocando o soro, dando colheradas de caldo quando ela acordava. Eu dormi na cabine do caminhão, mas não foi sono de verdade. Foi aquele cochilo picado, onde qualquer barulho te acorda. Um carro passando, o vento batendo na lona, o próprio coração acelerado. De madrugada, quando o céu ainda estava escuro e as estrelas brilhavam forte demais, desci da cabine e fui até o quartinho. A luz estava acesa. Bati na porta devagar. Entra. A voz de Cleusa soou cansada. Abri a porta. Ana dormia. A respiração mais calma agora. O rosto ainda pálido, mas não daquela palidez assustadora de antes. Cleusa estava sentada na cadeira, os óculos no colo, as mãos entrelaçadas. Como ela tá? Perguntei baixo. Melhor. A febre baixou para 38. Ela tomou 2 copos de suco e um prato de caldo. É um bom sinal. Cleusa colocou os óculos de volta. Mas, João Carlos, essa menina passou fome. Fome de verdade. E o bebê... Ela balançou a cabeça. Só Deus sabe se vai resistir. O aperto no peito voltou. O que eu faço, Cleusa? Não posso deixar ela aqui. Não é seguro. Eu sei. Ela suspirou. Teu plano é o quê? Rodar o Brasil com ela no caminhão? Se for preciso. E quando o tal Rodrigo mandar os homens dele atrás? E quando ele envolver a polícia? Porque homem rico faz isso, João Carlos. Inventa história, diz que a mulher fugiu com documento dele, com dinheiro, sei lá, e de repente você vira cúmplice de sequestro. As palavras pesaram. Eu sabia que ela tinha razão, mas não conseguia pensar em outra saída. Então o que eu faço? Entrego ela de volta? Não. Cleusa se levantou, caminhou até a janela, olhou para o pátio escuro do posto. Mas você precisa ser esperto. Não pode sair feito louco pela estrada. Precisa de um plano, um lugar para esconder ela. Gente de confiança, pensei. Gente de confiança. Na estrada, confiança é moeda rara. A gente conhece muita gente, mas conhecer de verdade, confiar de verdade são poucos. Muito poucos. Tenho Toninho, falei. Em Pirenópolis. A gente trabalha junto faz anos. É gente boa. Pirenópolis? Cleusa franziu a testa. Fica longe e Goiás é rota obrigada para quem sai de Palmas. Se os homens desse tal Rodrigo tiverem um pingo de inteligência, vão vigiar as BRs principais. Então a gente pega estrada secundária, vicinal. Mais devagar, mas mais seguro. Vicinal com chuva vira lama, João Carlos. É agosto. Não chove em agosto. Cleusa me lançou um olhar que dizia:
Você deveria saber que não se desafia o tempo, mas não disse nada. Quando vocês vão sair? Hoje. De manhã, cedo, antes do sol esquentar. Ela assentiu devagar. Vou preparar um kit de primeiros socorros para você. Remédios, ataduras, soro oral. E vou fazer uma lista do que ela precisa comer e como cuidar dela. Fez uma pausa. Mas João Carlos, qualquer coisa, qualquer piora, você me liga. Ouviu? Ouviu. Cleusa voltou para a cadeira, pegou a bolsa e começou a separar os remédios. Fiquei ali mais uns minutos olhando Ana dormir e depois voltei para a cabine. O céu começava a clarear no horizonte, uma linha fina de laranja rasgando o preto. Saímos do posto do seu Antônio às 6 da manhã. Ana estava acordada, mais forte, mas ainda frágil. Cleusa a ajudou a subir na cabine, acomodou ela no banco com um travesseiro e uma manta fina. Obrigada, Ana disse para Cleusa, os olhos marejados. Por tudo. Cleusa segurou a mão dela. Você cuida desse bebê, ouviu? E deixa esse homem aqui cuidar de você. Ele é teimoso, mas é bom. Ela olhou para mim. E você, João Carlos, cuidado, estrada tá perigosa, não só por causa de bandido, por causa de gente. Vou ter cuidado. Liguei o motor. O Scania roncou, acordando o silêncio da manhã. Acenei para Cleusa e para Dona Célia, que tinha saído da lanchonete para se despedir, e segui. A primeira hora de viagem foi tranquila. Peguei a BR-153 sentido sul. Mas em vez de seguir direto para Goiânia, entrei numa vicinal na altura de Talismã. Era uma estrada de terra batida, estreita, com mato alto dos dois lados. O caminhão chacoalhava, as pedras batiam no chassi, mas era seguro. Ninguém ia procurar um Scania vermelho numa vicinal perdida do interior de Goiás. Ana ia calada, olhando pela janela. De vez em quando eu perguntava se ela estava bem, se precisava de água, de comida. Ela sempre respondia que sim, que estava bem, mas o olhar distante dizia o contrário. Posso te fazer uma pergunta? Falei depois de quase uma hora de silêncio. Ela virou o rosto para mim. Pode. Como você conheceu ele? O Rodrigo. Ana ficou calada por um tempo. Pensei que não fosse responder, mas então ela suspirou. Numa festa, eu trabalhava de garçonete. Ele estava lá com uns amigos, empresários, gente de dinheiro. Me chamou para conversar, foi gentil, educado, diferente dos outros. Ela apertou as mãos no colo. 3 meses depois, a gente estava morando junto. Mais 3 meses casados, eu achei que tinha dado sorte, que tinha achado alguém que ia cuidar de mim. E quando começou o resto, depois do casamento, no começo era só ciúme. Não podia sair sozinha, não podia falar com um homem, não podia trabalhar. Depois vieram os gritos, as acusações, e depois ela tocou o braço onde as marcas ainda estavam roxas. Depois vieram os socos. A raiva queimava no meu peito. Apertei o volante com tanta força que as juntas ficaram brancas. E a gravidez, ele sabe? Sabe, foi quando ficou pior. Ele disse que filho ia me prender de vez, que eu nunca mais ia conseguir fugir. A voz dela quebrou.
E quando eu tentei sair, quando consegui juntar coragem, ele mandou os homens dele me pegarem. Me bateram, me jogaram no carro, rodaram horas pela estrada e depois me jogaram no lixo, como aviso. Para eu saber o meu lugar, tive que parar o caminhão. Não dava para continuar dirigindo com a raiva que sentia. Parei na beira da vicinal, desliguei o motor e olhei para ela. Ana, eu te prometo uma coisa. A voz saiu firme, séria. Enquanto eu tiver vida, esse homem não encosta em você de novo. E vou fazer tudo, tudo mesmo, para que você e esse bebê tenham uma chance. Uma chance de verdade, entendeu? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Por que o Senhor é tão bom comigo? Eu não mereço isso. Não é sobre merecer, Ana. É sobre ser humano. Liguei o motor de novo e voltamos para a estrada. Mas algo no ar tinha mudado. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. Nuvens pesadas, carregadas. Vai chover, Ana murmurou. Não chove em agosto, respondi, mas a voz não saiu tão firme quanto eu queria. Meia hora depois, os primeiros pingos começaram a bater no para-brisa. Pingos grossos, pesados. Em 5 minutos, virou tempestade. A chuva caía com uma violência que eu não via faz anos. O limpador de para-brisa lutava para dar conta. A vicinal, que já era ruim, virou um lamaçal. As rodas do caminhão patinavam, derrapavam. Reduzi a marcha, primeira, segunda, mas o Scania pesava demais. Segura firme, avisei Ana. E então, no retrovisor, vi os faróis. 3 carros, vindo rápido. Rápido demais para ser coincidência. Ana, a voz saiu tensa. Eles estão atrás da gente. Ela virou, olhou pelo retrovisor lateral e o rosto ficou branco. É ele. São os homens do Rodrigo. Meu coração disparou. Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão não respondia. A lama sugava as rodas. Os carros se aproximavam. 50 metros, 40, 30. Segura no banco, gritei. Os carros nos emparelharam. Um SUV preto de cada lado, outro atrás. Vidros fumê, placa suja de barro. Buzinaram, fizeram sinal para eu parar. Não parei. O SUV da esquerda acelerou, tentou fechar a frente do caminhão. Virei o volante, brusco. O Scania derrapou, mas se manteve na pista. O SUV da direita colou na lateral. Tentou forçar a saída da estrada. 27 anos de estrada falaram mais alto. Esperei o momento certo. A curva fechada antes da ponte velha de madeira. Conhecia aquela curva. Sabia que era traiçoeira, estreita demais para 2 veículos lado a lado. No último segundo, freiei. Brusco. O ABS gemeu. O caminhão derrapou, mas segurei. Os 2 SUVs, velozes demais, não conseguiram frear a tempo. O da esquerda rodou na lama, capotou na lateral. O da direita bateu na cerca de arame, o motor fumegando. O terceiro SUV, o de trás, ainda vinha. Acelerei. A ponte apareceu à frente, velha, rangendo sob o peso da chuva. Não tinha certeza se ia aguentar o Scania, mas não tinha escolha. Reza, Ana, reza! Entramos na ponte. A madeira gemeu, rangeu, rachou, mas aguentou. Passamos. O SUV tentou seguir, mas o peso, a velocidade, a madeira podre, não aguentou. A ponte cedeu. O SUV caiu no rio, a água turva engolindo o veículo. Não parei. Segui em frente, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo no volante.
Ana chorava, as mãos cobrindo o rosto. Acabou, murmurei. Acabou, Ana. Eles não vão mais nos seguir. Mas no fundo eu sabia. Aquilo estava só começando. Dirigi por mais 2 horas sem parar. A chuva foi diminuindo aos poucos até virar apenas uma garoa fina e depois parar completamente. O sol voltou a aparecer, forte, transformando a lama em vapor que subia da terra como fumaça. Ana tinha parado de chorar, mas continuava encolhida no banco, abraçando o próprio corpo. Tremia mesmo com o calor. Eu sabia que não era só frio, era o choque, o medo, a adrenalina que tinha percorrido as veias e agora deixava o corpo vazio, exausto. Você precisa comer alguma coisa, falei, quebrando o silêncio. Ela balançou a cabeça. Não consigo. Ana, o bebê precisa, você precisa. Ela me olhou, os olhos ainda vermelhos. Eles podiam ter morrido, aqueles homens, por minha causa. Por causa deles mesmos, corrigi, a voz mais dura do que pretendia. Eles escolheram te perseguir. Escolheram te machucar. Escolheram vir atrás de mim. As consequências são deles, não suas. Mas e se... Não, interrompi. Não fica pensando nisso. A gente fez o que tinha que fazer. A gente sobreviveu. É isso que importa. Ela ficou calada, mas assentia devagar, como se tentasse convencer a si mesma. Parei num pequeno povoado chamado Novo Acordo, pouco mais que um aglomerado de casas ao redor de uma igreja velha e um mercadinho. Estacionei o caminhão na sombra de um pé de mangueira e desci. Ana veio atrás, devagar, segurando na porta para não cair. Entramos no mercadinho. Era simples, cheirando a sabão em pó e banana madura. Uma senhora de cabelos brancos atendia no balcão, olhando uma novela antiga numa TV pequena. Bom dia, cumprimentei. Bom dia, meu filho. O que vai ser? Pão, queijo, presunto se tiver. Suco, bolacha e uma quentinha, se a senhora fizer. Faço sim. Arroz, feijão, bife acebolado. Serve? Serve. Enquanto ela preparava, sentei com Ana num banquinho de madeira nos fundos da loja. Ela olhava para o chão, perdida. Ana, chamei baixo. Ela ergueu os olhos. A gente vai ficar bem. Eu sei que parece impossível agora, mas vai ficar. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu já passei por impossível e sobrevivi. Ela inclinou a cabeça, curiosa. A sua esposa? Assenti devagar. Não gostava de falar sobre Maria. Doía demais. Mas algo naquele momento, naquela loja simples, com aquela menina quebrada na minha frente, me fez abrir a boca. Maria era enfermeira. A gente se conheceu num hospital, quando levei um colega que tinha sofrido acidente na estrada. Ela era enérgica, mandona, não levava desaforo. Sorri sem querer, lembrando. Me chamou de teimoso logo de cara porque eu não queria fazer o raio-x que ela pediu. Disse que eu era pior que mula empacada. Ana deu um leve sorriso. E vocês ficaram juntos? Depois de muita insistência minha, sim. Ela dizia que não queria namorar caminhoneiro, que era vida de solidão, de espera. Mas eu insisti. E no fim, ela cedeu. Fiz uma pausa. A gente foi feliz, muito feliz. 15 anos casados. Não tivemos filhos, ela não podia, mas a gente tinha um ao outro. E era mais que suficiente. E quando ela
Ficou doente. Foi rápido demais. Câncer no pâncreas. Quando descobriram, já tinha espalhado. 3 meses depois, ela se foi. A voz falhou. Limpei a garganta. Eu não tive tempo de me despedir direito. Estava na estrada quando ligaram avisando que ela tinha piorado. Dirigi feito louco, mas quando cheguei no hospital, já era tarde. Ana estendeu a mão e tocou a minha. Um toque leve, mas que pesava toneladas de compreensão. Sinto muito. Eu também. Mas sabe o que mais me mata? Olhei para ela. Não é só a saudade, é a culpa. Culpa de ter passado tanto tempo fora. Culpa de ter escolhido a estrada em vez de ficar mais tempo com ela. Culpa de não ter dito todos os dias o quanto ela era importante. Mas ela sabia. Ana disse baixo. Tenho certeza que ela sabia. Sei lá, Ana. Às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que desperdicei tempo demais, achando que sempre ia ter amanhã. Suspirei fundo. E é por isso que eu não vou desperdiçar a chance que a vida está me dando agora. De fazer o certo. De não virar as costas. A senhora voltou com a comida. Duas quentinhas fumegantes, cheirando a alho e cominho. Ana começou a comer devagar, a princípio sem vontade, mas depois com mais apetite. Vi quando ela levou a segunda garfada, a terceira. Era um bom sinal. Eu também comi, mas o apetite não era o mesmo. A cabeça não parava de trabalhar. Os homens que tinham nos perseguido, eles não eram amadores, eram organizados, tinham recursos. E se tinham achado a gente uma vez, podiam achar de novo. Precisávamos desaparecer, de verdade. Ana, eu preciso saber uma coisa, falei, depois que terminamos de comer. Esse Rodrigo, ele é só um marido violento ou tem mais coisa? Ela hesitou, olhou em volta como se alguém pudesse estar ouvindo. Depois se inclinou para frente, a voz quase um sussurro. Tem mais, muito mais. O quê? Ele não é só empresário. Ele lava dinheiro para gente grande. Políticos, traficantes, eu não sei. Mas eu via. Via os homens chegando em casa de madrugada. Via as malas de dinheiro. Via os documentos falsos. Ela tremeu. Por isso ele nunca ia me deixar ir. Eu sabia demais. Vi demais. O estômago apertou. Aquilo era pior do que eu imaginava. Muito pior. E você tem prova? Alguma coisa que possa usar contra ele? Não. Ele era cuidadoso. Mas tem gente que sabe. Tem gente envolvida. Quem? Não sei os nomes todos. Mas sei que tem delegado, juiz, gente da prefeitura de Palmas. Respirei fundo. Estávamos metidos numa encrenca muito maior do que eu tinha pensado. Não era só um marido ciumento. Era uma rede, uma estrutura, e a gente tinha acabado de se tornar alvo. Ana, a gente precisa sumir de verdade, mudar seu visual, talvez até seu nome temporariamente. E eu vou precisar de ajuda. Ajuda de quem? Do Toninho e de mais alguém. Quem? Um policial federal que eu conheço. Ele me deve uma. 3 anos atrás eu tinha testemunhado um esquema de roubo de carga na BR-060. Falei com um agente da PF, um tal de Marcelo, que usou meu depoimento para desmantelar a quadrilha. Ele me deu o número dele. Disse que se eu precisasse de ajuda, era para ligar. Nunca liguei. Até agora.
Peguei o celular, achei o número guardado, respirei fundo e disquei. Tocou 3 vezes. Depois uma voz grave atendeu. Alô? Marcelo? É o João Carlos, o caminhoneiro de Goiânia. A gente se conheceu faz uns anos, no caso da BR-060. Silêncio do outro lado. Depois, Mineiro, é você? Sou eu. Cara, faz tempo. O que foi? Algum problema? Mais ou menos. Preciso conversar contigo. Pessoalmente. É urgente. Urgente como? Urgente como vida ou morte. Outro silêncio. Depois um suspiro. Onde você tá? Perto de Pirenópolis. Posso chegar lá em 2 horas. Tá bom. Me encontra no Largo do Rosário, perto da igreja, às 5 da tarde. E Mineiro? Fala. Se é tão sério assim, toma cuidado. Pode deixar. Desliguei. Ana me olhava, assustada. A gente vai conseguir sair dessa? Peguei a mão dela. Estava fria, trêmula. Vamos, mas vai dar trabalho. E vai doer. Porque para renascer, Ana, às vezes a gente precisa morrer um pouco primeiro. Ela assentiu, os olhos marejados, mas determinados. E ali, naquele mercadinho perdido no interior de Goiás, com o cheiro de café velho e o som da novela tocando ao fundo, eu entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais só sobre mim e minha solidão. Era sobre nós, sobre lutar. Sobre sobreviver e sobre não deixar que o mal vencesse. Não dessa vez. Chegamos em Pirenópolis às 4 da tarde. A cidade estava quieta naquela segunda-feira. Turistas poucos. O calor ainda forte apesar do horário. Estacionei o caminhão numa rua lateral, longe do centro, debaixo de uma árvore grande que dava sombra suficiente para a cabine não virar forno. Fica aqui, disse para Ana. Tranca as portas. Não abre para ninguém. Só para mim, entendeu? Ela assentiu, mas o medo nos olhos era visível. E se eles aparecerem? Não vão aparecer. Ninguém sabe que a gente está aqui. Menti. Não sabia se era verdade, mas precisava acalmá-la. Mas se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, você liga para esse número. Anotei o telefone do Toninho num papel. É um amigo meu. Pode confiar nele com sua vida. Ela pegou o papel com mãos trêmulas e guardou no bolso da calça. Quanto tempo o senhor vai demorar? 1 hora, talvez menos. Vou encontrar com o policial, explicar a situação e volto. Prometo. Desci do caminhão. O calor bateu no rosto como uma parede. Olhei em volta. Rua tranquila, algumas casas antigas, um cachorro deitado na sombra. Nada suspeito, mas o aperto no peito não passava. Caminhei até o Largo do Rosário. A igreja velha se erguia no centro da praça, branca e imponente, com suas torres que testemunharam séculos de histórias. Algumas crianças brincavam no chafariz. Um casal de idosos sentava num banco de mãos dadas. Marcelo estava encostado numa pilastra de braços cruzados. Reconheci a postura, a barba por fazer, os óculos escuros mesmo com o sol já declinando. Ele me viu e acenou com a cabeça. Me aproximei. Marcelo, Mineiro. Ele apertou minha mão forte. Você tá com cara de quem não dorme faz dias. Porque não durmo mesmo. Ele apontou para um bar na esquina. Vem, vamos conversar num lugar mais reservado. Sentamos numa mesa nos fundos, longe das janelas. Marcelo pediu 2 cafés.
Quando a garçonete se afastou, ele se inclinou para frente. Então, me conta, contei tudo. Desde o momento que encontrei Ana no acostamento até a perseguição na chuva, a ponte que cedeu, o que ela me revelou sobre Rodrigo. Não omiti nada. Marcelo ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Mineiro, você se meteu numa encrenca grande, muito grande. Eu sei. Rodrigo Vasconcelos. Eu sei quem é. A gente tem um dossiê sobre ele. Suspeita de lavagem, conexões com facção, mas nada comprovado. O cara é escorregadio, tem advogado bom, conexões em todo lugar. Já tentamos investigar, mas sempre bate em parede. E agora? Agora você me trouxe uma testemunha. Ele me encarou. Essa menina, essa Ana, se ela realmente viu o que diz que viu, ela pode ser a chave, mas também pode ser uma sentença de morte, para ela e para você. Eu sei, por isso vim falar contigo. Você quer proteção policial? Quero. Mas não sei se posso confiar. Ela disse que tem delegado, juiz, envolvido nessa teia. Marcelo assentiu devagar. Tem mesmo. Desconfio de alguns nomes, mas não posso provar. Ele fez uma pausa. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. Off the record. O quê? Esconder vocês, temporariamente, numa casa que a PF usa para proteção de testemunhas. Fica no interior, perto de Goiânia. Discreta, segura. Ninguém da equipe local sabe. Só a equipe federal. E depois? Depois a gente monta um caso. Com o testemunho dela, com o que eu já tenho, talvez a gente consiga derrubar o Rodrigo e a rede dele. Mas vai demorar. Meses, talvez. E durante esses meses, ela fica presa, escondida? É melhor que morta. As palavras pesaram. Olhei para o café que esfriava na minha frente. Ela está grávida, falei. Precisa de acompanhamento médico. Precisa de paz. Não de viver com medo, olhando pela janela. Eu entendo, Mineiro, mas é o melhor que posso oferecer no momento. Ele suspirou. Olha, vou ser sincero contigo. As chances de a gente conseguir prender o Rodrigo são pequenas. O cara tem muito poder, mas se a gente não tentar, ele vai achar ela, vai matar ela. E vai matar você também por ter ajudado. Silêncio. Apenas o barulho de vozes distantes, de louça batendo na cozinha do bar. Tem outra coisa, Marcelo continuou. Aqueles homens que caíram da ponte, um morreu. Os outros 2 estão no hospital. E o Rodrigo está usando isso. Registrou queixa. Disse que você sequestrou a esposa dele, que ela sofre de problemas mentais, que você é perigoso. Sentiu o chão fugir. O quê? Tem um mandado de busca contra você. Ainda não é de prisão, mas logo vai ser. Rodrigo está usando todos os recursos dele. Marcelo me encarou com seriedade. Você não pode mais aparecer em público, Mineiro. Não pode mais circular livremente. Uma blitz, uma denúncia e acabou. Passei a mão pelo rosto. O peso da situação caindo sobre mim como um caminhão. Eu só queria ajudar ela, Marcelo, só isso. Eu sei, e você fez o certo, mas agora precisa ser esperto. Ele colocou a mão no meu ombro. Vou te dar o endereço da casa. Leva a menina para lá hoje mesmo. Eu vou até lá amanhã, converso com ela, pego o depoimento, e aí a gente vê os próximos passos. E o Toninho? Meu amigo, ele pode ajudar? Se você confia nele, sim.
Quanto mais gente para ajudar, melhor. Mas só gente de extrema confiança. Um vazamento e vocês morrem. Marcelo anotou o endereço num papel, verificou em volta e me passou discretamente. Fica esperto, mineiro, e cuida da menina. Ela é importante, mais do que você imagina. Vou cuidar. Apertamos as mãos de novo. Quando me levantei para sair, Marcelo me chamou. Mineiro, fala. Você está fazendo a coisa certa. Não importa o que aconteça, lembra disso. Você está fazendo a coisa certa. Assenti e saí. A tarde já caía, o céu tingido de laranja e roxo. Caminhei de volta para o caminhão, cada passo pesando toneladas. Quando cheguei, bati na porta. Ana abriu, o rosto tenso de ansiedade. E aí? O que ele disse? Subi na cabine e liguei o motor. Disse que a gente tem um caminho. Difícil, mas tem. A gente vai ficar bem? Olhei para ela. Aquela menina franzina, machucada, grávida, que tinha sobrevivido ao inferno e ainda tinha coragem de perguntar se ia ficar bem. Vamos, respondi. Eu prometo que vamos. E naquele momento, fazendo aquela promessa, entendi o peso que carregava. Não era só sobre salvar Ana, era sobre me salvar também. Era sobre provar para mim mesmo e para o fantasma de Maria que me assombrava que eu ainda era capaz de fazer o certo, mesmo quando custava caro. Segui pela estrada, rumo ao endereço que Marcelo tinha dado. A noite caía rápido, o caminhão cortava a escuridão, os faróis iluminando a estrada deserta. E lá no fundo, uma voz sussurrava: "Você não vai desistir agora, João Carlos, não depois de tudo." Não ia mesmo, porque algumas batalhas a gente trava não pelas chances de vitória, mas porque desistir seria pior que morrer. A casa ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por mato alto e silêncio. Era simples, paredes brancas descascadas, telhado de barro, uma varanda com rede velha balançando ao vento. Mas tinha algo de seguro naquele isolamento, algo de esconderijo perfeito. Estacionei o caminhão nos fundos, embaixo de uma mangueira velha. Desliguei o motor e o silêncio da noite invadiu tudo. Aquele silêncio profundo do interior, onde até os grilos parecem respeitar o peso do momento. "É aqui?" Ana perguntou, a voz pequena. "É aqui." Descemos. Peguei a mochila com as poucas coisas que tínhamos. Roupas, remédios, os documentos que Cleusa tinha preparado. A porta da frente estava destrancada, como Marcelo tinha avisado. Empurrei devagar. Rangeu. Dentro cheirava a mofo e tempo parado, mas estava limpo. Havia uma sala pequena com um sofá velho, uma cozinha com fogão a gás, 2 quartos. No quarto maior, uma cama de casal com lençóis limpos já arrumados. "Alguém veio antes da gente", murmurei. Ana sentou na beirada da cama, as mãos tremendo. "João Carlos, eu tô com medo." Sentei ao lado dela. "Eu também." Ela me olhou surpresa. "O senhor tem medo?" "Claro que tenho. Só idiota não tem medo numa situação dessa." Peguei a mão dela. Mas ter medo não significa desistir, significa que você está vivo, que ainda importa o que acontece. Ela apertou minha mão. "Obrigada por tudo."
Eu sei que o Senhor perdeu muito por minha causa. Não perdi nada. Ganhei. Olhei nos olhos dela. Ganhei um propósito, algo que eu não tinha faz muito tempo. Ficamos ali por um momento, em silêncio. Depois, me levantei. Vou buscar o Toninho. Preciso que ele compre parte da minha carga, para a gente ter dinheiro. E preciso que ele traga algumas coisas. Você fica aqui, descansa. Tem comida na geladeira, Marcelo deixou. O senhor volta? Volto, antes da meia-noite. E dessa vez vou trazer solução, não só promessa. Saí da casa. A noite estava fechada, lua minguante mal iluminando o caminho. Liguei o caminhão e segui para a cidade. Toninho morava numa chácara perto do centro de Pirenópolis. Era um homem gordo, de barriga grande e coração maior ainda. Tinha me salvado de aperto mais de uma vez. Quando cheguei, ele estava na varanda, tomando cerveja e ouvindo moda de viola no radinho de pilha. "Mineiro!" gritou quando me viu descer. "Que milagre, Rome! Pensei que você tinha sumido." "Quase sumi mesmo, Toninho." O sorriso dele morreu quando viu minha cara. "O que foi? Que cara é essa?" Sentei na varanda com ele, contei tudo, de novo, cada detalhe. Toninho ouvia sério, a cerveja esquecida na mão. Quando terminei, ele assobiou baixo. "Mineiro, você se meteu numa parada feia." "Eu sei." "Mas você fez o certo." Ele se levantou, entrou em casa, voltou com uma garrafa de cachaça e 2 copos. "Vem, vamos falar de negócio." Sentamos à mesa da cozinha. Toninho encheu os copos. "Quanto você precisa?" 20 mil, para começar. Para pagar médico, comida, documentos falsos, se precisar. "Você tem carga para vender?" "Tenho, móveis planejados. Uns 40 mil em mercadoria. Te vendo por 25. "Feito." Ele estendeu a mão. Apertei. "Amanhã eu passo o dinheiro." "E vou providenciar outras coisas. Documento novo para menina, se precisar. Conheço gente." "Obrigado, Toninho." "Nem me agradece." Ele tomou o copo de uma vez. "Mas, Mineiro, me escuta. Você não pode ficar aqui muito tempo. O Rodrigo tem braço longo. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai falar, alguém vai ver." "Eu sei. Mas enquanto isso não acontece, eu vou lutar." "Então, conta comigo." Ele encheu os copos de novo. "Para o que precisar." Tomamos mais uma dose. Depois saí. Voltei para casa onde Ana esperava. Ela estava acordada, sentada no sofá, abraçando um travesseiro. "Conseguiu?" perguntou quando entrei. "Consegui. Dinheiro, ajuda, tudo." Sentei ao lado dela. "A gente vai ficar bem, Ana." Ela encostou a cabeça no meu ombro. Foi um gesto simples, mas que me desarrumou por dentro. Fazia tanto tempo que ninguém encostava em mim assim. Tanto tempo que eu não sentia o peso de outra pessoa confiando em mim. "João Carlos." Ela sussurrou. "Fala." "Você acha que um dia eu vou poder viver sem medo? Sem olhar para trás?" "Acho. Vai levar tempo, mas vai." "E o senhor? Vai conseguir viver sem sentir culpa pela sua esposa?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei calado. "Não sei", respondi honesto. "Mas estou aprendendo que viver com culpa é melhor que viver sem propósito." "E você? Você me deu propósito de novo." Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando na penumbra. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, só precisa viver."
Viver de verdade, ser feliz, criar esse bebê. E um dia, quando ele crescer, contar que houve pessoas boas no caminho. Pessoas que não viraram as costas. Ana sorriu. Pela primeira vez desde que a encontrei, um sorriso verdadeiro. Vou contar sobre o caminhoneiro que parou. Os dias seguintes foram de espera tensa. Marcelo apareceu no segundo dia, conversou com Ana por horas, gravou o depoimento, disse que tinha o suficiente para abrir investigação, mas que ia demorar. Semanas, talvez meses. Toninho trouxe o dinheiro, trouxe comida, remédios, roupas novas, trouxe até um celular novo, sem registro, para a gente usar em emergência. Ana foi recuperando as forças, comia melhor, dormia melhor. A barriga começou a crescer, ainda discreta, mas já visível. Às vezes eu a pegava olhando pela janela, a mão na barriga, e via esperança naquele olhar. Esperança de que talvez, só talvez, a vida pudesse ser diferente. Numa manhã de terça, 2 semanas depois de chegarmos, Marcelo ligou. Mineiro, tenho notícias. Boas ou ruins? As duas. A boa, montamos uma operação. Vamos prender o Rodrigo e mais meia dúzia. Amanhã de manhã, 6 horas. O coração acelerou. E a ruim? A ruim é que vazou que tem uma testemunha. Não sabem quem, não sabem onde, mas sabem. O Rodrigo tá desesperado. Botou recompensa na cabeça de quem achar a Ana. 50 mil. Fechei os olhos. R$50 mil era dinheiro suficiente para qualquer um trair qualquer um. A gente está seguro aqui? Por enquanto. Mas assim que a operação começar, tira ela daí. Leva para longe. Goiás inteiro vai ficar quente. Para onde? Minas. Interior. Quanto mais longe, melhor. Eu te ligo quando for seguro voltar. Tá bom. Desliguei. Ana estava na cozinha fazendo sopa. Virou quando me ouviu entrar. Más notícias? Não. Boas. Vão prender ele amanhã. O rosto dela se iluminou. Sério? Sério. Mas a gente precisa sair daqui. Hoje. O sorriso vacilou. Para onde? Interior de Minas. Longe, até as coisas acalmarem. Ela assentiu, mas viu medo voltar nos olhos. E se não acalmar? E se ele escapar? Não vai escapar. Marcelo é bom no que faz. Passamos a tarde arrumando tudo. Eu sabia que deixar aquela casa era deixar para trás um pedaço de segurança. Mas não tinha escolha. Precisávamos nos mover. Às 5 da tarde, liguei o caminhão. Ana subiu, a mochila no colo. Olhou para casa uma última vez. Pronta? Perguntei. Pronta. Segui pela estrada de terra, depois pela vicinal, depois pela BR. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava, algo sobre recomeços e estradas. João Carlos, Ana falou depois de um tempo. Oi? Quando tudo isso acabar, o senhor vai sumir? Vai voltar para a estrada e me esquecer? A pergunta me apertou o peito. Não sei, respondi honesto, mas sei que não vou te esquecer. Nunca. Eu também não vou te esquecer. Ficamos em silêncio. A estrada se estendia à frente, longa e incerta. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinho. E percebi algo. Talvez a estrada não fosse sobre destinos. Talvez fosse sobre quem a gente encontra no caminho. E sobre escolher não abandonar. A notícia chegou na manhã seguinte.
Estávamos num pequeno hotel de beira de estrada, altura de Unai, já em Minas Gerais. Eu tinha dormido mal, aquele sono leve de quem espera o pior a qualquer momento. Ana dormia no quarto ao lado, finalmente descansando depois de semanas de tensão. O celular vibrou às 7 da manhã. Era Marcelo. "Pega", atendi, a voz rouca de sono. "Mineiro", deu certo. Sentei na cama, o coração disparando. "Como assim?" "A operação foi um sucesso. Pegamos o Rodrigo, mais 8 envolvidos. Delegado corrupto, 2 empresários, capangas. Encontramos dinheiro, armas, documentos." "É suficiente para botar todos atrás das grades por muito tempo." Não consegui falar. A emoção travou na garganta. "Mineiro, cê tá aí?" "Tô só processando." O depoimento da Ana foi fundamental. Sem ela, a gente não teria conseguido os mandados. Ela salvou muita gente, Mineiro. E você também. "E agora? A gente pode voltar?" "Ainda não. Espera mais uns dias. Preciso ter certeza que não tem ninguém solto procurando ela. Mas logo, logo vocês podem voltar para a vida normal." "Vida normal", repeti, e a expressão soou estranha, como se eu tivesse esquecido o que isso significava. "É, vida normal. Cê merece, Mineiro. Vocês 2 merecem." Desliguei e fiquei ali, sentado na beirada da cama, olhando para a parede descascada do quarto barato. Vida normal. O que seria isso agora? Voltar a rodar sozinho pela estrada? Voltar a conversar só com o rádio? Voltar àquela solidão que tinha me engolido depois que Maria partiu? Não. Alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Bati na porta do quarto de Ana. Ela abriu, os cabelos bagunçados, os olhos ainda inchados de sono. "João Carlos, que foi?" "Pegaram ele, pegaram o Rodrigo." O rosto dela se transformou. A boca se abriu, os olhos se arregalaram. E então veio o choro. Um choro profundo, de alívio, de dor acumulada se soltando de uma vez. Abri os braços e ela veio. Desabou no meu peito, soluçando, o corpo todo tremendo. Segurei ela com força, como quem segura alguém que estava se afogando e finalmente conseguiu respirar. "Acabou", sussurrei. "Acabou, Ana. Você está livre." "Eu não acredito. Não acredito." "Acredita. É verdade. Ele não vai mais te machucar. Nunca mais." Ficamos ali por minutos que pareceram horas. Quando ela finalmente se acalmou, afastei um pouco. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. "Agora a gente constrói a vida que você merece. Você e esse bebê." Entendeu? Ela assentiu, as lágrimas ainda escorrendo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, lágrimas de esperança. Voltamos para Goiânia 3 dias depois. Marcelo tinha conseguido um apartamento pequeno, discreto, num bairro simples da cidade. 2 quartos, sala, cozinha. Nada luxuoso, mas era seguro, era nosso. Toninho ajudou a mobiliar. Trouxe cama, sofá, mesa. Dona Célia mandou panos de prato bordados e uma panela de barro para fazer feijão. Leusa apareceu com um enxoval de bebê, roupinhas, fraldas, cobertorzinhos, tudo doado por amigas dela. Para quando esse pequeno chegar, vocês estarem preparados,
disse sorrindo. Ana ficava andando pelo apartamento, tocando nas coisas, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real, que tinha um lugar seu, um lugar onde ninguém ia gritar, bater, trancar. João Carlos, ela me chamou uma tarde, enquanto eu montava o berço no quartinho menor. Oi? Por que o senhor está fazendo tudo isso, ainda mesmo com o Rodrigo preso? Parei de apertar o parafuso, olhei para ela. Porque eu quero. Mas o senhor tem vida própria, a estrada, os fretes. A estrada sempre vai estar lá. Me aproximei. Mas você e esse bebê, vocês estão aqui agora e eu não vou abandonar. Mas eu não quero que o senhor fique por pena ou por obrigação. Não é pena, Ana, e não é obrigação. Respirei fundo. É escolha. Eu escolho ficar. Ela me olhou por um longo tempo, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então fica, e eu fiquei. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ana começou a fazer acompanhamento pré-natal direitinho, com uma obstetra que Cleusa indicou. A barriga crescia redonda e forte. O bebê chutava. Ela colocava minha mão para sentir e ria quando eu me assustava com a força dos chutes. Vai ser jogador de futebol, brincava. Ou bailarina, eu respondia. Não sabemos ainda. Mas no fundo não importava. Importava que estava saudável, que estava vivo, que era a prova de que coisas boas podiam nascer de situações ruins. Voltei a pegar fretes, mas só os curtos. Goiânia-Brasília, Goiânia-Anápolis. Nada que me deixasse fora mais de 2 dias. Ana reclamava que eu não precisava mudar tanto minha rotina, mas eu sabia que precisava. Porque ela não era só mais uma pessoa na minha vida. Ela tinha se tornado minha vida. E eu, a dela. Nós não falávamos sobre o futuro com grandes palavras. Não fazíamos planos mirabolantes, mas havia uma compreensão silenciosa entre nós. Um entendimento de que aquilo que tinha começado como um resgate tinha se transformado em algo maior, em família. João nasceu numa manhã de domingo clara e tranquila. Eu estava voltando de um frete quando Ana ligou, a voz tensa. João Carlos, acho que está na hora. Pisei fundo. Cheguei no apartamento em 15 minutos. Deviam ter sido 10 se eu não tivesse quase batido num poste. Peguei a mala, que estava pronta fazia semanas, ajudei Ana a descer as escadas e fomos para o hospital. O parto durou 7 horas. 7 horas de tensão, de medo, de Ana apertando minha mão com força enquanto gritava de dor. Mas quando o bebê finalmente saiu, chorando alto, gordo e rosado, tudo valeu. É um menino, a enfermeira anunciou. Ana chorava e ria ao mesmo tempo. Eu também. Não tinha vergonha. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de amor por uma vida que estava começando. A enfermeira limpou o bebê e colocou nos braços de Ana. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um milagre. Oi, meu amor, sussurrou. Oi, meu pequeno. Depois ela olhou para mim. Quer segurar? Eu? Mas eu... Segura. Com medo de quebrar aquele ser minúsculo, peguei o bebê nos braços. Ele era leve, quente, cheirava a vida nova. Abriu os olhinhos pequenos e curiosos e me olhou.
E naquele momento eu entendi o que Maria tinha tentado me ensinar a vida toda. O amor não precisa de sangue, não precisa de papel, precisa só de escolha, de presença, de não desistir. Como a gente vai chamar eles? Eu perguntei. Ana sorriu, cansada, mas radiante. João, como você? Senti o nó apertar na garganta. Ana, eu não mereço essa honra. Merece sim. Você salvou a gente, salvou a mim e salvou ele. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Sem você, a gente não estaria aqui. Olhei para aquele bebê nos meus braços, João, pequeno João, e pensei em todas as estradas que percorri, todas as escolhas que fiz, todos os arrependimentos que carreguei, e entendi que tudo mesmo tinha me levado até ali, até aquele quarto de hospital, até aquela mãe corajosa, até aquele bebê que chorava anunciando vida. Bem-vindo, João, sussurrei. Bem-vindo ao mundo. Hoje, quando passo no posto do seu Antônio, penso em parar para contar o fim da história para Cleusa e Dona Célia. Mas desisto. Certas histórias a gente guarda como tesouro. Ana retomou os estudos. Quer fazer enfermagem como a Maria era. Diz que quer ajudar pessoas como ela foi ajudada. Pequeno João cresce forte, esperto, cheio de vida. Quando chora de madrugada, sou eu que levanto. Ana reclama, diz que não preciso, mas eu insisto. Porque esses momentos de embalar ele no colo, de cantar baixinho até ele dormir, são a redenção que eu buscava sem saber. Voltei a rodar fretes curtos. O Scania ainda ronca fiel, mas agora, quando ligo o motor e saio pela estrada, não é fuga, é trabalho, é sustento, é propósito. E quando volto, tem alguém me esperando. Tem luz acesa na janela, tem cheiro de comida, tem risada de criança, tem vida. As coisas entre mim e Ana mudaram com o tempo. Devagar, sem pressa, uma conversa mais longa aqui, um olhar mais demorado ali. Um dia, ela segurou minha mão e não soltou mais. E eu entendi que não era traição à memória de Maria. Era continuação. Era viver de novo. Maria sempre dizia, não muda isso não. E eu não mudei. Continuei sendo o homem que, para quando vê alguém precisando, que não vira as costas, que escolhe o certo mesmo quando é difícil. A verdade é simples. Um caminhoneiro viúvo parou diante de uma jovem desnutrida, desmaiada em meio ao lixo. Disse, vem comigo. Enfrentou chuva, capangas, medo e fantasmas do passado. E no caminho encontrou família, encontrou propósito, encontrou vida de novo. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo. E lembra, às vezes 5 minutos no acostamento mudam uma vida inteira. Às vezes 2, às vezes 3. Aqui mudou a minha, e eu não mudaria nada, absolutamente nada.